Graça e paz, meus amados, já estamos online e eu quero convidar você que faz parte do nosso propósito aqui, nossos amigos de oração que têm estado conosco todos os dias aqui na oração, nesse mesmo horário. Nós temos pedido aos nossos queridos amigos de oração, intercessores, internautas fiéis aí que estão sempre conosco, que estejam curtindo esse vídeo, que esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, porque isso também faz parte daqueles conteúdos que nós temos programado aí para abençoar o maior número de pessoas. Eh, eu quero pedir também a você que quando você compartilhar algum desses vídeos, você possa colocar essa hashtag, né? A hashtag amigos de oração, somos amigos de oração. Se você compartilhar esse vídeo com essa hashtag, você ajuda o YouTube a indexar e até mesmo o Google, para que o maior número de pessoas possam encontrar os nossos vídeos. Eu sou o pastor Eliseu Souza e eu quero deixar para você uma palavra de meditação hoje, que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me gloriasse, não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que a afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, aos irmãos que estavam na igreja de Coríntios, nessa segunda carta de Coríntios, ele tem um fundamento de aceitação de que a fraqueza é uma ferramenta de Deus na tua vida, para que você não se engrandeça. E ele diz ainda que essa fraqueza ele não tinha, mas ele passou a ter quando ele recebeu revelações da parte de Deus. E o que é importante você entender a respeito disso? Que quanto mais Deus te usa, quanto mais revelações você tem, quanto mais entendimento você tem acerca de Deus, mais Deus quer que você mantenha o seu coração humilde, mais Deus quer que o seu coração se torne capaz, habilitado de carregar essa revelação e essa bênção. Isso significa que todos nós, quando somos abençoados por Deus, precisamos nos quebrantar diante dele e nos humilhar diante dele e nos prepararmos para sermos usados por Deus ainda mais, mas para sermos afrontados, humilhados, perseguidos, porque esse espinho na carne de Paulo, ele fala exatamente que era um mensageiro de Satanás para o esbofetear, e talvez a gente imagina que tal seja uma pessoa, ou seja uma enfermidade, ou seja uma situação. Há muitas pessoas imaginando muita coisa sobre o espinho na carne, mas a verdade é que nós entendemos que seja lá qual foi esse mensageiro do diabo, ele era uma ferramenta de Deus que foi colocado na carne de Paulo para que Paulo não se engrandecesse. Meus queridos, existem ferramentas que Deus usa que é para nós não nos gloriarmos, para nós não nos ensoberbecermos, para nós não crescermos para cima dos outros, para que nós mantenhamos a nossa paz, a nossa calma, a nossa humildade, sabendo que é Deus quem julga a todos e sabendo também qual é o lugar que você e eu podemos estar. Você sabe qual é o seu lugar? Se você sabe qual é o seu lugar é o lugar aos pés do Senhor, como um adorador. O seu lugar é aqui nessa live, junto conosco no propósito de intercessão, amigos de oração, nesse propósito de oração, aonde você se coloca todos os dias na presença de Deus para se quebrantar um pouquinho mais. Então, o seu lugar é o lugar onde você está,
hoje no centro da vontade de Deus. Então já procure no seu coração fazer como Paulo fez. Se tem alguma coisa que eu quero me gloriar, se tem alguma coisa para eu me orgulhar, vai ser das minhas fraquezas. Vai ser da maneira como eu tenho sido perseguido e afrontado. Se eu tenho do que me gloriar, eu vou me gloriar das coisas que o Senhor tem liberado na minha vida, como sendo revelação, entendimento, poder, autoridade, mas também eu vou me gloriar pelas fraquezas que eu tenho. As fraquezas é o que deixa você consciente, é o que faz você lembrar que você é humano, é o que faz você lembrar que você é falho. E são essas fraquezas que estão na sua carne, às vezes, como algumas pessoas, alguns teólogos, estudiosos, pesquisadores dizem que a fraqueza de Paulo era uma tentação que ele sofria. E essa tentação, ela era cada vez mais forte e Deus não tirava. Como ele pediu para Deus tirar, para Deus o afastar dessa situação, eu até acredito que era alguma coisa que poderia sim ser uma provação, uma tentação, mas era alguma coisa que Deus poderia tirar e ele acreditava que Deus poderia tirar e por isso ele orava para Deus tirar, mas Deus não tirava e Deus respondeu para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar, a tua capacidade vai se aperfeiçoar, você vai se tornar mais forte, você vai se tornar mais ativo, você vai se tornar habilitado por Deus quando você entender que o propósito dele para a tua vida é que você seja fortalecido e tire força da fraqueza. Como diz o texto de Hebreus, você pode sim, nessa situação de fraqueza, nessa situação de tentação, buscar a Deus e dizer: Senhor, a tua graça é o suficiente para mim. A graça significa que você vai estar habilitado porque você não merece. A graça é você receber um favor que você não é digno de receber, mas Deus te deu pela graça. Então é por graça e misericórdia que nós entramos na presença de Deus. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, nós oramos nesse dia de hoje para declarar a Tua presença, para declarar o Teu senhorio, para declarar que Tu és Rei nas nossas vidas. Nós queremos, ó Pai querido, Te declarar como Senhor e Salvador suficiente na nossa alma, mas também, Senhor, nós queremos confessar as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Nós queremos confessar, Senhor, quantas vezes nós entramos na Tua presença e não somos dignos de ouvir a Tua voz ou de ler a Tua palavra. E à medida, Senhor, que nós somos disciplinados pela Tua palavra, nós queremos mais ouvir a Tua palavra, mas também acabamos errando mais, Senhor, porque quando nós erramos e nós sabemos que erramos conscientemente, nós estamos praticando algo que Te desagrada, mas quando nós estamos sendo tentados, ou quando nós estamos sendo provados, ou quando nós temos um espinho na carne, como Paulo falou do espinho na carne, foi algo que ele queria que o Senhor tirasse, é algo que ele queria muito que o Senhor mudasse, mas o Senhor não mudou e falou para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então por enquanto fica na graça. E eu te digo hoje, meus queridos, fiquem na graça de Deus, fiquem debaixo da graça do Senhor. E é por isso que nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos envolva com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que o Senhor nos coloque debaixo das Tuas asas para nós estarmos seguros. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que traga um revestimento espiritual sobre a vida de cada um dos Teus filhos, aqueles internautas que têm participado, que são intercessores fiéis, aqueles que estão chegando hoje, aqueles que estão ouvindo depois, que não estavam no momento da live, mas escutaram depois. Pai, nós oramos por todos da mesma forma, pedindo ao Senhor que quando fortalece os Teus filhos, quando fortalece aqueles que estão com fraquezas, ó Pai, é dizendo e edificando pela fé: a minha graça te basta. Então, Senhor, nós queremos declarar isso hoje. A minha graça te basta. A Tua graça, Senhor, é o suficiente para nós. A Tua graça, Senhor, é o que nós precisamos
todos os dias. A tua graça, Senhor, é o favor que nós não merecemos. A tua graça e a tua misericórdia é o que está sobre a nossa vida. Então afasta de nós o que tem que ser afastado, mas aquilo que o Senhor quer que permaneça, para não nos gloriarmos, para não nos ensoberbecermos, para nós não ficarmos orgulhosos daquilo, Senhor, que recebemos de Ti, e que para o Senhor um passe de ônibus ou uma passagem de avião é a mesma coisa. Para o Senhor, um carro ou andar a pé, andar de carro, ou morar num barraco, ou morar numa mansão, é a mesma coisa. Para nós isso é diferente, Pai, mas nós declaramos que é o Teu favor, a Tua misericórdia que está sobre a nossa vida, que nos habilita a estarmos diante de Ti, Te servindo, Te glorificando, buscando a Tua face e permitindo para nós clamarmos e dizermos que só o Senhor é Deus. Amado Pai, nos ensina a nos gloriarmos na nossa fraqueza, na nossa impossibilidade, porque a nossa impossibilidade, meu Pai, é o que mostra para nós que só o Senhor é Deus. A nossa impossibilidade, meu Pai, é o que mostra para nós que todo o poder está nas Tuas mãos. A nossa impossibilidade, Senhor, é o que faz declarar o quão poderoso é o Senhor. Então mostra-te, Senhor, para que os nossos inimigos saibam que nós temos um Deus. Mostra-te, Senhor, mostra a Tua força, mostra o Teu poder, mostra a Tua vitória em nós. Senhor, fortalece a nossa fé e permita-nos, Senhor, andarmos em segurança. Eu oro em especial hoje pelas pessoas, Pai, que estão juntamente conosco e sabem o quão tem sido difícil lidar com a fraqueza, o quão tem sido difícil lidar com as imperfeições, o quão tem sido difícil lidar com esse espinho na carne. Mas, ó Pai, eu oro aqui para que o Senhor nos faça administrar essa situação e que só o Teu nome seja glorificado, Pai. E amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom nós orarmos e falarmos com Deus. Eu quero deixar esse convite para você estar curtindo esse vídeo, estar compartilhando, estar deixando nos comentários. Que Deus abençoe aí nossos amigos intercessores que têm sido fiéis. Que Deus abençoe. São os intercessores de plantão que estão aqui todos os dias conosco. Todas as vezes que nós colocamos aqui a live no ar, você está aí participando conosco. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. E você também que vem depois, que deixa o seu comentário aí, também é muito importante para nós, se você pode fazer isso. Que Deus abençoe, que a gente se veja aí no próximo vídeo, nos próximos dias. Até amanhã.